O que há de verdade na história de que Gilberto, atacante do Bahia, pode se mudar para o Corinthians em 2021. No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto sobre essa história. Quero falar sobre Zete, outro reforço garantido no São Paulo para a próxima temporada. Tem ainda informações importantes sobre dois garotos que renovaram o contrato com o Flamengo e estão sendo preparados para virarem titulares absolutos em breve. Tem novidades ainda sobre o William Bigode. Que história é essa de que ele pode se mudar para o Cruzeiro? Por último, mas não menos importante, tem curiosidades do Campeonato Brasileiro e atualizações sobre Lucas Veríssimo, que está afirmando que não enfrenta o Grêmio porque quer se mudar para o Benfica. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês aqui de verdade, espero que vocês curtam o vídeo e assistam até o final. Se curtirem, não esqueçam de dar like, de se inscrever no canal. Para se inscrever é só apertar esse botãozinho vermelho que aparece no cantinho da tela. Para completar, preciso te lembrar que você pode virar membro do canal do Nicola e passar a ter uma série de vantagens. Vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica lá e escolhe qualquer um dos 5 planos. Fechado? Bora começar falando sobre curiosidades do Campeonato Brasileiro da atual temporada. Você sabia que a gente já teve 5 líderes diferentes e nenhum deles é o Flamengo, o Palmeiras e o Grêmio, alguns dos principais clubes do futebol no Brasil em 2020? Sim, entre os 5 times que já se revezaram na liderança estão Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Internacional e São Paulo. A curiosidade é que o Galo foi aquele que mais ficou tempo ou rodadas na liderança e o Vasco hoje ocupa a zona do rebaixamento. Outra coisa interessante, o Goiás é o recordista de cartões amarelos no Campeonato Brasileiro, já são 74 amarelos. Por outro lado, aquele que menos tomou cartões amarelos foi o Atlético Mineiro, com 41 advertências. Em relação a cartões vermelhos, o Corinthians é aquele que lidera, são 7 expulsões desde o início da competição. Já o São Paulo de Fernando Diniz ainda não teve qualquer jogador expulso. Sobre pênaltis marcados a favor. Aqueles que mais tiveram pênaltis foram Atlético Paranaense e Santos, ambos com 8 pênaltis cada um. Por outro lado, o Atlético Goianiense não viu nenhum pênalti ser marcado a seu favor. Já em relação a penalidades contra, o Vasco foi aquele que mais concedeu pênaltis, foram 9. Em compensação, o Atlético Mineiro deu apenas um pênalti para o time adversário. Bora falar agora sobre a possibilidade de o Cruzeiro contratar o William Bigode. Uma pergunta que me foi feita durante a live, mandei essa pergunta para uma pessoa do Cruzeiro e para uma pessoa do Palmeiras. As respostas demoraram, mas aqui faço nesse vídeo explicações e esclarecimentos a respeito dessa história. O que acontece? De fato, o Felipão, na lista de reforços que pediu para o atual presidente do Cruzeiro, o Sérgio Rodrigues, constava o nome do William Bigode e nem era o único jogador do Palmeiras. Felipão também pediu o Rafael Veiga. Isso aconteceu no mês de outubro, no momento de baixa do Rafael Veiga e no momento também de alguma dificuldade do William Bigode, mas dá para assegurar que a chance desses negócios avançarem é muito próxima de zero. Mesmo com uma eventual volta do Cruzeiro à primeira divisão, a possibilidade de o Rafael Veiga defender o Cruzeiro em 2021 é mínima, até porque a ideia do Palmeiras é continuar utilizando ele como titular desde a chegada do Abel Ferreira. O Rafael Veiga cresceu demais e a partir do momento em que ele se valorizar, que ele seja negociado com algum clube do exterior. Já em relação ao William Bigode, jogador que tem contrato com o Palmeiras até dezembro do ano que vem, já não vive boa fase como em outros tempos, embora tenha a possibilidade de se entrar em campo para enfrentar o Libertad, alcançar a marca de 200 partidas com a camisa alviverde. Foi contratado em 2017 e já soma 54 gols. Por que é tão difícil imaginar o William Bigode jogando no Cruzeiro? Por causa da questão financeira e também da utilidade dele no Palmeiras. O Bigode ganha acima de 500 mil reais por mês. Hoje o teto no Cruzeiro é de 150 mil reais mensais. Ao que tudo indica, o Cruzeiro deve continuar na segunda divisão para a próxima temporada. E aí certamente vai faltar recurso para que o Cruzeiro consiga efetuar essa contratação. Bora te explicar agora sobre a situação de Lucas Veríssimo, zagueiro que pertence ao Santos, e anunciou nessa segunda-feira que não tem cabeça para enfrentar o Grêmio, jogo de quartas de final da Libertadores, marcada para essa quarta-feira, justo no momento em que o Santos também não tem o Luiz Felipe, que foi expulso. Pois bem, posso te contar que conversei com uma pessoa da comissão técnica do Santos antes de gravar esse vídeo para entender direitinho o contexto e explicar para vocês. Posso garantir que vários jogadores, membros da comissão técnica e também dirigentes não gostaram da decisão do Veríssimo.
Ao longo da segunda-feira, o Cuca teve um longo papo com o zagueiro, explicando para ele sobre a importância dele entrar em campo, sobre a necessidade até de forma coletiva de ter um cara experiente como o Veríssimo. A justificativa que o zagueiro deu foi de que ele não tem cabeça para jogar, que ele tem errado demais, até porque ele quer muito se mudar para o Benfica. Negociação que foi vetada pelo Conselho Fiscal do Santos. O Cuca ainda argumentou que não ajudaria em nada essa postura dele de não entrar em campo, só geraria mais atrito, mais confusão. O Veríssimo, ao longo de toda a segunda-feira, pareceu irredutível e, a menos que ele volte atrás, não deve entrar em campo na quarta-feira, o que seria um baita de salto para um jogo importantíssimo. A possibilidade de o Veríssimo ser contratado pelo Benfica nesse momento inexiste. O Conselho Fiscal vetou a negociação. Como é que ele pode ser negociado com o Benfica? Isso pode acontecer a partir do próximo sábado, com a eleição de um novo presidente que toma posse só em janeiro do ano que vem. Aí ele não vai precisar, esse novo presidente, da aprovação do Conselho Fiscal. Basta que ele queira negociar o Lucas Veríssimo pela oferta que o Benfica fez, ou por uma oferta maior, enfim. Basta a vontade do presidente novo para que o negócio seja fechado. Como restavam menos de 3 meses para a eleição para presidente, o Estatuto do Santos obriga que qualquer negociação de compra ou venda seja aprovada pelo Conselho Fiscal, e o Conselho Fiscal vetou a transferência do Lucas Veríssimo para o Benfica porque entendia que a oferta era muito pior do que a que ele tinha de um outro clube da Arábia Saudita que estava disposto a pagar 6,5 milhões de dólares à vista. O Benfica queria pagar 6,5 milhões de euros em longas parcelas num prazo de 5 anos, e ainda que o Santos antecipasse esse dinheiro junto a um fundo belga, haveria uma grande perda por causa dessas antecipações. O negócio está desfeito, só vai haver acordo na próxima temporada, ou seja, a partir de janeiro. Mas o Veríssimo está mandando muito mal. Um dos maiores salários da Vila Belmiro recentemente teve seu contrato melhorado, aumentado, contrato que só termina em 2025, o Santos ainda deu mais 5% dos direitos econômicos, e é dessa maneira que ele retribui. Está sendo muito mal orientado o Veríssimo, pelo menos na minha opinião. Duas boas notícias para o torcedor do Flamengo. Nos últimos dias, a diretoria rubro-negra acertou ou prorrogou contratos de atletas que foram revelados na base e que parecem bastante promissores. Durante o fim de semana, houve o anúncio de forma oficial de que o Flamengo renovou o contrato do Hugo Souza, mais conhecido como Neneca, o goleiro que chegou a ser titular nessa temporada por 15 jogos. Desde a chegada do Rogério Ceni, o Diego Alves voltou para o gol, mas se o Diego Alves não tiver seu contrato renovado, o vínculo termina em 31 de dezembro, ou seja, vai sobrar para o Hugo a titularidade do Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Brasileirão só termina em fevereiro do ano que vem. Pois bem, o Flamengo prorrogou o vínculo que terminava em 2023, vai terminar apenas em 2025, o Hugo recebeu um aumento salarial, a multa rescisória também foi aumentada. Queria te contar também uma informação que foi revelada pelo Venir Casagrande nessa segunda-feira, que o Yuri César, atacante que pertence ao Flamengo e está emprestado ao Fortaleza, também encaminhou sua renovação de contrato, outro que tinha vínculo até 2023 e foi estendido até 2025. A multa rescisória já era bem alta, de 50 milhões de euros, o que o Flamengo quis foi dar uma valorizada no jogador, que tinha um salário de apenas 30 mil reais por mês. Vai passar a ter um salário bem mais alto, compatível ao seu novo momento. Atacante que, enquanto esteve emprestado no Fortaleza, a pedido do Rogério Ceni, teve algumas propostas, entre elas do Al Ain e do Valladolid, e sondagens do Real Madrid e da Roma. Bora trazer mais notícias sobre o São Paulo versão 2021. Nessa segunda-feira contei para você que o Muricy Ramalho já disse sim à oferta para se tornar coordenador de futebol do São Paulo na gestão Júlio Casares. Outro nome que vai reforçar o São Paulo também para a próxima temporada é Zete, ex-goleiro super campeão com a camisa do São Paulo como atleta. Ele vai voltar ao tricolor numa nova função. Antes de gravar o vídeo conversei com o Júlio Casares e ele confirmou que já tem um acerto verbal com o Zete para que o Zete coordene todas as categorias de base do São Paulo quando o assunto é goleiros. O Zete, que inclusive tem uma academia de goleiros, uma das mais respeitadas do futebol brasileiro, não são muitas, mas ela é uma das principais, e o Zete, com todo esse moral, com toda essa experiência, vai comandar as categorias de base do São Paulo, cuidando dos goleiros do sub-11 até o sub-20. A ideia é criar um padrão, uma metodologia, para que os goleiros, quando se tornem profissionais do São Paulo, cheguem mais prontos, mais preparados. O Tricolor tem tido alguma dificuldade em revelar goleiros vindos das categorias de base. Além do Zete e do Muricy Ramalho,
quero te contar que o Rodrigo Caetano está muito perto de se tornar o diretor executivo de futebol do Tricolor. Nos últimos dias até surgiram notícias de outros nomes, o Paulo Pelaipe, o Diego Serri, falaram até do Klaus Câmara, que foi diretor executivo de futebol do Grêmio, responsável pela montagem do atual elenco. Mas uma fonte importante minha dentro do São Paulo me assegurou que está tudo praticamente fechado com o Rodrigo Caetano, cujo contrato com o Internacional termina em 31 de dezembro, deve ser anunciado como novo diretor executivo do Tricolor a partir de 1º de janeiro, quando o Júlio Casares toma posse, lembrando que o Júlio ainda precisa ser eleito. A eleição está marcada para o próximo sábado, só os conselheiros votam para decidir o novo presidente. O Júlio já tinha maioria entre os conselheiros vitalícios, recentemente teve uma eleição para escolher mais 100 conselheiros, e entre esses 100 conselheiros, 73 estão do lado do Júlio Casares e apenas 27 a favor do Roberto Natel. Diante dessa matemática, tudo nos leva a crer que o Júlio Casares será o novo presidente tricolor. Bora fechar o vídeo contando o que há de verdade sobre a possibilidade de o Gilberto, atacante do Bahia, virar reforço do Corinthians para 2021. Informação que foi divulgada em primeiro lugar pelo Esporte Interativo. Conversei com 3 pessoas do Corinthians. Uma delas, o presidente André Sanches, que está se despedindo do clube em 31 de dezembro. Ele afirma que está deixando o Corinthians de vez e não vai dar pitacos na administração de Duílio Monteiro Alves, o seu candidato que foi eleito recentemente. De qualquer forma, o Andrés é o atual presidente e deve estar sabendo de tudo que está rolando. Perguntei para o Andrés, o Gilberto está sendo contratado? E a resposta foi curta e grossa. Não, nunca escutei a respeito desse nome. Ainda conversei com outras 2 pessoas mais próximas do Duílio para ver se havia algum movimento, e as 2 pessoas também asseguraram que o Gilberto não faz parte dos planos do Corinthians. É importante lembrar que o Gilberto passou a se tornar persona não grata, especialmente para o André Sanches, quando em 2011 estava jogando no Santa Cruz, tinha um acordo fechado com o Corinthians, mas acabou na última hora se aceitando ou se acertando para jogar no Internacional. Aquilo pegou muito mal no Corinthians, o André Sanches e vários outros dirigentes do Timão não aceitaram e desde então demonstram baita incômodo quando falam a respeito do Gilberto. Gilberto que vive uma fase bem interessante, 14 gols marcados em 37 partidas com a camisa do Bahia. Tem um outro grande problema em relação à possibilidade de transferência para o Corinthians. Ele tem contrato com o Bahia até dezembro de 2021, ou seja, para que ele fosse contratado, o Corinthians precisaria se acertar com o Bahia, que não demonstra ou não facilita qualquer tipo de negociação desse jeito. O que eu quero dizer é que o Corinthians precisaria desembolsar dinheiro para conseguir a contratação do Gilberto. Então tudo indica que o Gilberto não será o substituto do Bocelli. Contei para vocês recentemente aqui no canal do Nicola que já há uma lista decidida de atletas que não ficam para a próxima temporada. Entre esses nomes aparece o do Bocelli, argentino que tem contrato somente até 31 de dezembro, o salário dos mais altos, R$600 mil por mês, temporada muito abaixo das expectativas e o Corinthians já decidiu que vai se despedir do Bocelli. Ele não fica nem até o fim do Campeonato Brasileiro, ou seja, até fevereiro. Mas, ao que tudo indica, não será o Gilberto o substituto do Bocelli para a próxima temporada. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para fechar, bora te explicar melhor como é que funciona o clube de canais para que você se torne membro do canal. Vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você vai clicar lá e escolher qualquer uma das 5 categorias. Todas têm várias vantagens legais. Por exemplo, a Peladeiro, que é a categoria mais básica, permite a você receber vídeos de forma antecipada, permite que você esteja no bolão do Nicola. Você participa, você gosta de participar de bolões? Pois saiba que a gente criou um bolão e vai mandando os jogos do Campeonato Brasileiro. Aquele que mandar melhor nesses resultados vai ganhar uma camisa oficial do time do coração. Tem também liga exclusiva do Cartola FC, enfim, tem várias coisas bem interessantes. Dá uma olhada no link, tenho certeza que você vai curtir. Beleza? A gente se vê de tarde com mais novidades. Tchau, tchau!